Agora tem um checklist do tal de coronavírus. Tem gente que não está nem aí. Cada vez mais morre gente, estão falando em platô e coisas parecidas, mas cada vez mais morre gente, mais gente é contaminada e as pessoas continuam não estando nem aí. Muita gente trata o coronavírus como se fosse uma gripe qualquer mesmo, como dizia lá o presidente Bolsonaro no começo. E a partir do momento que as pessoas começaram a se acostumar com gente morta, não é? Começaram a deixar para lá, como se estivessem participando de uma loteria. Só queria lembrar que essa loteria inclui a morte, inclusive de jovens que não morriam. Mesmo nessa semana morreu uma criança de 11 anos de idade sem comorbidade nenhuma e outros jovens sem comorbidade nenhuma. Comorbidade é doença em cima de doença, né? Então é diabetes e coisas assim, que explicariam a morte de pessoas mais jovens, mas não. Parece que esse bicho mata também pessoas mais jovens. E eu acordei fazendo um checklist aqui, então pelo menos com os sintomas do coronavírus, eu devo estar com os 3. Obviamente que devem ser psicológicos, daqui a pouco eu pego no breu, mesmo porque eu caí da cama agora, acordei às 4, dormi de novo às 7 e acordei desesperado agora, quase perdi a hora, né? Eu fiquei lendo notícias e tal, mesmo porque a gente está passando uma situação lamentável. Você não sabe o que vai ser o mundo do outro dia. Você não sabe quantas pessoas, inclusive da sua família, estarão vivas ou mortas ou contaminadas pelo coronavírus. Então, eu não vou dizer que a gente está perto da histeria coletiva. A gente tem que ter a cabeça no lugar, tem que orar muito, rezar muito e, acima de tudo, usar máscara, manter o distanciamento e lavar as mãos, né? Ou passar álcool gel toda hora. Isso é regra de ouro. Mas mesmo assim, não adianta. Você vê, quando a notícia atinge pessoas conhecidas como o governador João Dória, por exemplo, você fica com uma pulga atrás da orelha, né? Porque você fala, o cara pede para você tomar todas as providências para que você não se contamine. Ele, obviamente, estava tomando as providências. Só que o cara tem contato com quantas pessoas, que tem contato com quantas pessoas, que tem contato com quantas pessoas. E isso prova que uma autoridade como ele, como o presidente Jair Bolsonaro, como o próprio Bruno Covas, né, que adquiriram a doença, prova que ninguém está imune à doença. Né? Mas o presidente Jair Bolsonaro passou muito bem pela doença. Eu sei lá, eu não estava na pele dele. O Bruno Covas passou muito bem pela doença. Eu sei lá, eu não estava na pele dele. E o Dória disse que não está sentindo nada. Mas, da mesma forma que algumas pessoas não sentem nada, eu duvido que não sintam pelo menos alguma coisinha deve dar esse bicho aí. Se mata muita gente, então alguma coisinha deve dar. Tá? Independente disso, eu prefiro seguir as regras de ouro, prefiro tomar as mesmas precauções, mas o duro é que o inconsciente coletivo já está voltado para aceitar a catarse de que você pode morrer a qualquer momento. Não dá certo isso. Nós vamos dar uma trombada pior do que a gente imagina. As empresas estão funcionando quase que normalmente, as pessoas estão lotando pátios, não respeita o distanciamento para tirar a máscara e fumar. Primeiro que fumar já é um horror, mas as pessoas não estão nem aí, né? Isso está sendo proibido na Europa, porque o cara achava que porque ele podia fumar ao ar livre, ele pode tirar a máscara e ficar meio metro de alguém. Não pode. Já estão começando a combater isso. Os mais jovens acham que são inexpugnáveis e estão tomando menos precauções a cada dia. Eu não entendo como você vê tanta gente morrendo, ou os caras não acreditam, e tanta gente sendo contaminada. Ontem foi o governador de São Paulo, é a maior autoridade do estado de São Paulo, que prova que ele vive num ambiente higienizado, numa bela casa, com todas as comunidades possíveis, vive no palácio com tudo higienizado, né? O Dória é um cara sistemático, ele é um cara que ele cumpre realmente com essas regras e tal. Ele não está livre do coronavírus. Mas ele está legal. Está legal até agora. Tomara que evolua cada vez melhor. Tomara que continue sem sintomas. Mas está no bojo dele poder piorar a qualquer momento, como teve o Bolsonaro, como teve o Covas. O Covas, aliás, é um Highlander, né? É impressionante o cara lutar contra um câncer, né, que comoveu toda a nação.
Depois, quando começou a doença a virar morte em cima de morte e todo mundo ter a morte na porta de casa a cada dia que acorda, as pessoas esqueceram que o Covas luta contra um câncer terrível e com uma coragem impressionante, né? E passou pela Covid. Mas essa doença ela pode complicar de uma hora para outra e matar o cara. Se não mata o cara sofre pra caramba com essa doença, tem falta de ar, vai pra UTI muitas vezes e muitas vezes morre, né? Quando chega na UTI, a chance do cara sair começa a diminuir, porque é uma coisa terrível. Então não é brincadeira, e as pessoas estão brincando com essa doença. Eu acho bom não brincar, porque senão não só vão espalhar a doença, como podem morrer. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Uma coisa que já me disseram, e que aquele médico americano que eu confio muito, porque ele desafiou o Trump e ajudou a salvar milhões de vidas nos Estados Unidos, olha, tem abertura de bar e restaurante. Tá bom, primeiro que ele não vai do bar e no restaurante, mas ele disse que quando você for a um restaurante, prefira um lugar aberto do restaurante se tiver, porque a chance de contaminação é muito menor. Eu fui a um bar semana passada por uma questão de reunião, um restaurante, bar e restaurante. Tem muita gente, meu. Eu não sei se tem o distanciamento normal. E as pessoas só usam máscara na hora de ir no banheiro e tal, mas eu não sei. Dentro daquele ambiente fechado do restaurante, o bicho não está ali no ar? É essa a pergunta que você faz. Então, eu, sinceramente, como a maioria, e por isso o setor de bar e restaurante está complicado, muita gente não está indo, a não ser bar de balada. Bar de balada, os caras fecharam 75. O bar que as pessoas bebem, fecharam 75. Ou então o restaurante que lota, normalmente porque é muito bom, o cara não vai fechar às 10 horas e por isso teve que fechar, porque a prefeitura foi lá e multou, porque o cara quer recuperar o tempo perdido. Eu só sei que você tem que ter cuidado, e as pessoas não estão tendo cuidado. Esse é o grande detalhe. Ah, mas a periferia está assim há muito tempo. Vai ver onde morreu mais gente no Brasil. Nas periferias. Então eu acho que estão brincando demais com esse bicho aí. Estão brincando demais. E pelo jeito, Thaís, vai ser difícil, pelo menos, que a gente não tenha contato com esse vírus. Nós vamos ter contato com o vírus, né? Por exemplo, nós temos um caso aí que vamos citar agora que me veio à cabeça e nós falamos ontem aqui. O Capriotti, que você disse que era o cara que mais preocupado que você viu muito em não ser contaminado. Muito, sim. Diferente do Garrafa, que vai fumar na narguile com os amigos ou coisa parecida, usando o Garrafa como exemplo negativo, mais uma vez, para as pessoas não fumarem narguile ou qualquer outra coisa juntos aí, né? Mas o Capriotti era um extremo zelo, usando máscara, distanciamento e tal. E eu perguntei para ele ontem, como é que você contaminou? Ele falou, não sei. Então, se não sabe, o mínimo que você tem que tomar é cuidado. Porque senão, nós vamos continuar nos contaminando, as pessoas mais jovens estão morrendo, não os mais velhos só, não é? E hoje a morte é uma coisa muito palpável, é uma coisa muito clara. Eu recomendo extremo cuidado ainda às pessoas, porque foi tudo um mal feito no Brasil, né? Não teve controle de fronteira. Você viu a primeira-ministra, ou sei lá o que é da Nova Zelândia? Apareceram 4 casos, a mulher fechou tudo, de novo. Agora tem 17 casos, o que prova que ela está certa. Se ela deixa o negócio aberto em Auckland, né, os 4 que passaram para 17, porque esse bicho se propaga muito rapidamente. E uma dica que eu vi lá atrás e que as pessoas não estão se tocando até agora. Houve 2 países, um é realmente a Nova Zelândia, o outro é a China, que constataram em embalagens de produtos refrigerados que existe o coronavírus. A China é a asa de frango. Lá em Auckland, eu não sei, a mulher disse que foi de algum produto refrigerado de uma firma americana. A asa de frango foi para a China do Brasil. Os outros produtos que foram do mesmo lote não estavam contaminados, porque dizem que esse bicho vive muito mais sob refrigeração. Por isso que alguns frigoríficos apresentaram alto índice de contaminação dos próprios trabalhadores. Porque
porque esse bicho ele vive muito mais em ambiente muito refrigerado, né, em produtos congelados. Então o cara que compra carne, ou a senhora dona de casa que compra carne, ou o cara que compra carne, tem que chegar em casa e deixar um pouco fora do refrigerador e higienizar a geladeira sempre que puder. Muita gente não tem nem que higienizar a geladeira, não tem o que pôr lá dentro, pô, porque não tem comida para comprar. Então tem que deixar um pouquinho da temperatura ambiente, o produto que está congelado, porque o bicho sobrevive ali. Se você congela o produto congelado ali que você acabou de comprar, a carne principalmente, né? Ou de frango, ou de bovino, ou sei lá, a carne que você comprou. Você bota no refrigerador, já diretamente você mantém o bicho ali dentro. E ele sobrevive durante algum tempo congelado. Se você deixa um pouco fora, é uma dica que eu vi num jornal americano, o New York Times, mas que é uma dica boa. Né? Você deixa um pouco fora, deixa o clima agir e depois você põe a carne no refrigerador. Não precisa deixar o dia inteiro, mas determinadas horas. E higienizar o refrigerador, higienizar a geladeira, que é o que pouca gente faz, viu, Thaís? Eu não vejo gente limpando geladeira toda hora, diz que é profundamente necessário fazer isso, principalmente ali o setor do freezer da sua geladeira. É muito importante. É uma dica boba, mas que de repente faz a diferença. Você vê que esse bicho chegou na China em asa de frango congelada que saiu do Brasil. Então tem que tomar muito cuidado em qualquer lugar. Fala que eu te escuto. Tudo bem? Oi, Thaís, não. Tudo bem? Bom dia, Agostinho. Bom dia. Olha, levando em conta tudo isso que você falou, eu tô com a máscara hoje aqui, porque a gente está recebendo uma visita de uma autoridade. Aliás, um dos nossos heróis nessa história toda aqui, aquele GCM, o Cícero Hilário, lá de Santos, que foi afrontado pelo desembargador, pela autoridade que estava lá sem máscara. E o Cícero, além de virar herói nacional pela conduta dele, né, a conduta profissional e a segurança, a tranquilidade com que ele tratou essa situação que era delicada, ele é ouvinte da Bandeirantes, Thaís. Olha só, pode ser melhor que isso? Não? Eu já sabia, o Garrafa tinha me falado. Veio visitar a gente aqui, olha só que então, legal. já nós vamos ouvir o Cícero, mas terminando o que eu ia dizer, eu não tenho nem o que falar, eu tenho que falar mais daquele desembargador do que do Cícero, porque o Cícero teve uma conduta fantástica, elogiável, a do companheiro dele também foi elogiável. Primeiro que o cara é um guarda-roupa, é grande pra caramba, luta jiu-jitsu e agiu de uma maneira maravilhosa contra aquele sujeito que não honra a condição de desembargador e acabou cometendo de novo o mesmo delito, é o que me consta, não foi multado em R$500, nenhuma providência judicial foi tomada contra ele e ele continua desafiando a justiça. E eu não sei por que as pessoas se colocam acima da lei em algum país em que a democracia vale e a lei é igual para todo mundo. Perante a Constituição, todos somos iguais perante a lei. O cara continua desafiando a lei e, ao que me consta, ninguém mais falou do cara, a não ser que ele cometeu o delito de novo e não foi multado em momento nenhum, não foi preso, não aconteceu nada com ele. Então, um cara que defende a lei não pode simplesmente dar um péssimo exemplo da lei. Então, o Cícero teve uma posição de herói mesmo, mas aquele desembargador teve uma posição de anti-herói, um cidadão que deveria defender a lei e que se portou como se estivesse acima da lei, dando uma carteirada. Isso não tem cabimento, não tem lógica. Nós vamos falar com o Cícero já. Mas eu acho importante a gente dar essas dicas aí, porque uma pequena dica pode salvar vidas, não é? De repente, por um produto refrigerado, quase que houve contaminação de um país que não há quase contaminação, porque a ministra da Nova Zelândia tomou a providência necessária que nós não tomamos aqui no começo da doença. É um país pequeno, não tem muita gente, mas estaria contaminado se no começo da notícia da doença ela não fechasse as fronteiras. Foi o que a gente não fez. A gente fez carnaval aqui. A gente botou gente na rua pra caramba aqui. A gente fez o contrário. Então, às vezes, por causa de um produto congelado, você contamina o país inteiro. Prova que ela estava certa, porque eu achei que era um exagero.
ela fechou Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, simplesmente parou com Auckland por causa de 4 casos. Hoje já tem 17. Se ela não fecha, o negócio ia se espalhar violentamente. Não tem dúvida nenhuma. Então, você que vai comprar carne aí, deixa um pouco a carne fora do refrigerador e, se possível, uma vez por semana, no mínimo, e trate a sua geladeira como um objeto fundamental. Você que tem comida para botar lá dentro, que a maioria não tem comida. A indústria brasileira faturou 24 bilhões a mais a indústria de comida do que no mesmo período do ano passado. Não foi porque tinha gente comendo demais, não, como estão dizendo aí. Foi porque alguns que têm dinheiro demais e que representam concentração de renda foram lá comprar comida para estocar, porque a maioria está sem comer, pelo que eu estou vendo aí. Então, por que a indústria voltada ao setor alimentício faturou 24 bilhões a mais? Porque no começo dessa pandemia os caras foram lá e gastaram dinheiro no mercado pra caramba, fora o aumento de preço. Você acha que o brasileiro comum tinha condição de comprar um quilo de alho a R$ 49? Quilo de arroz a R$ 20? Evidente que não. Feijão, tinha que levar a avalista. Tomate, cebola, então a indústria de alimentos faturou 24 bilhões a mais, porque gente com dinheiro foi lá e estocou comida e não sei nem se comeu, mas estocou comida, porque a maioria do Brasil não tem dinheiro para comer. Esse é o grande detalhe. Eu ia falar também da carteira verde e amarela. Isso tem um gato terrível, né? O governo, ontem teve um pacto legal, eu acho até legal mesmo, de teto de gastos por causa de eleições, mas você não ouve falar em reforma política e nem reforma administrativa. Foram jogadas para o ano que vem. Você não ouve falar, na verdade, em contenção de gasto público, a não ser agora, porque vai ter eleições e o Brasil não tem mais grana. Mas quando que você ouviu falar em contenção de contas públicas, em poderes inchados pra caramba? O legislativo, cada deputado tem 14, 15 assessores, cada senador tem direito a 90 assessores. Cada um desses caras custa pra caramba. Cada membro do Supremo tem direito a 90 assessores. Do Senado, os senadores têm 60 assessores e deputado tem direito a 20 ou coisa parecida. Então, o próprio poder executivo, apesar do Bolsonaro não gastar muito, segundo ele gasta lá o cartãozinho dele lá que ele tem de presidente da República, mas o poder executivo também tem gente pendurada no poder executivo pra caramba. Os 3 poderes gastam demais. Fora o que nós temos de gasto com o emprego público lá em Brasília, que é um negócio assim impressionante. Então, o governo tem uma dívida pública desgraçadamente fora da linha do que se considera correto, entendeu? Não adianta você pagar imposto se você vai ficar financiando essas benesses que esses caras têm. Agora fizeram pedindo antecipação do 13º. Pedindo e conseguindo. Não. E aí que entra o detalhe. Aí vem a carteira verde e amarela, que o Paulo Guedes está querendo botar aí, a carteira verde e amarela. Carteira verde e amarela, o cara vai trabalhar por hora. Isso para o cara que emprega, segundo o governo, vai ser muito melhor porque o cara vai receber menos, vai trabalhar por hora, né? Tem um detalhe que você não pode ser demitido, você que ocupa o seu cargo em CLT e recontratado pela carteira verde e amarela. Você só vai ser demitido, porque quando aparecer a carteira verde e amarela, os caras vão contratar o cara da carteira verde e amarela, porque ela representa menos custo a quem contrata. Você entendeu? Então, até na carteira verde e amarela, o trabalhador brasileiro leva ferro. Vai entrar no mercado de trabalho ganhando menos. Não adianta se contratar muito mais gente se você vai pagar muito, muito menos do que já ganha. E é um salário exorbitantemente ridículo que ganha o brasileiro na média. Tanto que você vê que o auxílio emergencial no Brasil é de R$600. Nos Estados Unidos é 3 mil reais por semana. São 12 mil reais por mês, você entendeu? Mas é a maior economia do mundo. Por que é a maior economia do mundo?
porque arrecada pra caramba com impostos, mas devolve ao cidadão quando ele precisa em forma de saúde, educação e segurança. Aqui você não recebe porcaria nenhuma disso, é um país que tributa você pra caramba, inclusive na fonte, por isso há também... Rico é que não paga imposto, porque tem advogado para não pagar, entendeu? O pobre é taxado pra caramba e não tem nada de volta. Por isso que o trabalhador brasileiro recebe R$600 do auxílio emergencial, porque o resto do imposto que ele paga, trabalhando mais de 6 meses para qualquer tipo de governo, seja de direita ou de esquerda que houve aí depois do período democrático, qualquer trabalhador brasileiro trabalha mais de 6 meses para um país que não te dá nada de volta e que só pode te pagar R$600, porque o resto é gasto nababescamente por políticos e gente que trabalha orbitando ao entorno de políticos. É simples assim. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser Keynes, nem Albert Einstein e nem sei lá quem, para ver que quem sempre leva o ferro é o trabalhador brasileiro, é o pobre que acaba se ferrando. Esse negócio de pacto foi muito legal, que o Bolsonaro fez lá com o Maia e com o Alcolumbre, mas o mal da democracia brasileira, sabe qual que é o grande mal da democracia brasileira? O princípio básico da democracia é você distribuir igualdades. No Brasil, a democracia brasileira, ela distribui desigualdades, né? Ela distribui para você coisas que te fazem receber muito menos em todos os sentidos, né, em saúde, educação e segurança, do que muito ricaço que acumula grande parte do produto interno bruto do Brasil. Tem 40 bilionários no Brasil. Sabe o que representa isso? 40 pessoas têm mais de $1 bilhão no Brasil. Alguns muito mais que $1 bilhão. 40 pessoas do meio de 210 milhões de brasileiros têm mais de $1 bilhão num país onde a maioria morre de fome. Isso é pensamento comunista? Olha, não é pensamento comunista. Isso é um pensamento simplesmente real e provado pelos números. Ou você acha que é legal você votar no Bolsonaro e levar o ferro que você está levando, como o cara do centro, o cara da direita, o cara da esquerda sempre leva. Tanto faz. O operário, é o trabalhador que paga caro para custear benesses sempre de governo que quer viver numa boa. Então, não é questão de ideologia, é questão de que a democracia brasileira não é uma democracia porque ela começa com a obrigação de você votar. Democracia significa até o direito de você não querer votar em ninguém. Eu, por exemplo, na eleição passada não votei em ninguém, absolutamente ninguém. Me abstive completamente de votar, não votei. Eu não aconselhei ninguém a fazê-lo, porque eu acho que a pessoa pode votar, e é questão de cidadania, mas eu não votei, porque eu entrei no mercado e não achei nem papel higiênico para comprar no pleito eleitoral, por isso que eu não votei, entendeu? Esse é o grande detalhe. Esse é um país onde a democracia disfarça uma divisão de renda ridícula em que há poucos ricos e a maioria de gente pobre, inclusive a maioria que deve estar me ouvindo agora aqui. E que deve estar aprovando o que eu estou falando. Os ricos que estão me ouvindo, se quiser, pode mudar de rádio que não vai fazer falta nenhuma. RB fechada com você.